Prezados estudantes que estão se preparando aí para o próximo Exame Nacional Unificado, professora Cristina de Gesso vem trazer mais algumas dicas sobre ética profissional, um dos temas mais cobrados. Importante dizer que essas dicas são fundamentadas nos artigos mais cobrados no exame da OAB pela banca FGV. Pessoal, então nos termos do artigo 48 do Código de Ética e Disciplina, a contratação dos serviços advocatícios, ela deve ser feita, pessoal, e de preferência, as palavras dizem coisas. Pode ser de forma oral? Pode, mas a de preferência é que seja através de contrato escrito. Então, esse contrato de prestação de serviços de advocacia, ele não exige uma forma especial, tá? Mas deve estabelecer com clareza e precisão, como todo contrato, o seu objeto, os honorários ajustados, a forma de pagamento, a extensão do patrocínio, né? E quanto à extensão, deve o advogado esclarecer se o contrato abrange os atos todos os atos do processo ou se ele se limita a determinado grau de jurisdição. Além do mais, ele deve dispor sobre a hipótese de a causa encerrar-se mediante um acordo ou transação. Essa disposição está prevista, então, lá no artigo 48, como eu já havia falado para vocês, e também no parágrafo 1º do Código de Ética e Disciplina. Pessoal, vou falar um pouquinho para vocês também, com base nos artigos que já foram objeto de questionamento, a questão da inviolabilidade do advogado, a inviolabilidade do escritório de advocacia. Tá, pessoal? Então, é um direito do advogado, isso está previsto lá no artigo 7º, inciso 2, aí do Estatuto da OAB, a inviolabilidade do escritório ou do local de trabalho do advogado, bem como dos instrumentos de trabalho, a sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica, telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Então, a regra, que fique bem claro, é a inviolabilidade. Porém, em hipótese excepcional, desde que haja fundamento e indício de autoria da prática de crime por parte do advogado, o juiz, o magistrado, então, em decisão motivada, lembre-se, todas as decisões judiciais devem ser motivadas, poderá decretar a quebra da inviolabilidade, expedindo-se, então, um mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado a ser cumprida na presença do representante da OAB. Pessoal, só que em qualquer hipótese é vedada a utilização de documentos, das mídias, dos objetos pertencentes aos clientes do advogado averiguado, bem como demais instrumentos de trabalhos que contenham informações sobre os clientes. Então, ao mesmo tempo que o artigo prevê a regra da inviolabilidade, também prevê a exceção, como eu falei para vocês, e as vedações, principalmente no que diz respeito aí à utilização, né, o que se chama de fishing expedition, né, a utilização de outros documentos, mídias, etc., que não digam respeito àquele mandado de busca e apreensão específico. Tá, pessoal? Bom, no que diz respeito, então, aqui aos direitos do advogado e as vedações, também é importante, porque já foi objeto de questionamento na prova da OAB, que é vedado ao advogado efetuar a colaboração premiada, tá? Em relação, né, contra quem seja, então é o cliente atual, ou tenha sido seu cliente. E a inobservância dessa disposição, dessa vedação, vai importar, lógico, por profissional, um processo disciplinar cuja sanção, a penalidade, né, para quem efetuar a colaboração premiada contra cliente, né, cliente atual ou pessoa que já foi seu cliente, a penalidade é a de exclusão, isso está lá no artigo 35, inciso 3 do Estatuto da OAB, sem prejuízos das penas do delito de violação de segredo profissional, que é o delito que está capitulado no artigo 154 do Código Penal.
tá, pessoal? Bom, vamos falar mais de um direito, então, em relação ao advogado. É direito do advogado ter a presença do representante da OAB quando esse advogado for preso em flagrante. Pessoal, se atentem, por motivo ligado ao exercício da advocacia, tá? Então, para a lavratura do respectivo auto, é imprescindível, então, a presença do representante da OAB, tá? Sob pena de nulidade. E quanto aos demais casos, basta que haja o quê? A comunicação expressa à seccional da OAB. Essa disposição está lá no artigo 7º, inciso 4 do Estatuto da OAB. Pessoal, então com isso trago aqui mais algumas dicas sobre os direitos e alguns deveres e algumas vedações em relação ao exercício da profissão, tá? Para mais dicas, nos siga no Instagram, @OAB Insights.